O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos no ar com o programa Medicina em Destaque, trazendo para vocês cientistas, profissionais, médicos que têm como direção principal a arte médica, a ciência médica. E estes profissionais que labutam no seu dia a dia, como sempre digo, fazem da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde e da vida. O programa Medicina em Destaque tem essa finalidade de trazer esses profissionais para que você leigo, para que você acadêmico, você profissional de saúde, possa perceber, possa sentir, possa acompanhar o desenvolvimento da ciência em cada uma de suas áreas. Hoje nós vamos tratar, dentro de uma temática de reumatologia, as artroses e outras patologias reumáticas. Temos um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo a vocês, nós vamos chamar o nosso patrocinador. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Maravilha! E o nosso convidado é o Dr. Bruno de Mendonça, reumatologista, a quem nós damos os votos de boas-vindas no programa Medicina em Destaque. Professor Bruno, o programa é seu. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui de volta para a gente falar sobre a reumatologia, que tem uma gama de doenças que a gente trata e às vezes são até desconhecidas em si da população e até de alguns colegas, não só da medicina, mas de outras áreas também. Às vezes está de frente a uma doença reumatológica, às vezes tem dúvida. Essa doença seria realmente uma doença da reumato ou seria uma doença de outras especialidades? Já que a gente tem muita doença que se manifesta não só no osso, na articulação. Às vezes tem doenças nossas que manifestam nos olhos também, às vezes cavidade oral e depois aí pode ter essa progressão para as partes das articulações. O Dr. Bruno já esteve aqui outra vez, mas nunca é muito para a gente conhecer um pouco desse jovem, né? Alagoano, nasci aqui em Maceió mesmo, fiz a minha formação aqui na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Precisou voar? Precisei voar, fui para São Paulo, onde eu fiz a residência lá e terminei a reumatologia na PUC de São Paulo. E como é que está a reumatologia aqui? A reumatologia aqui é muito bem servida. Nós temos excelentes profissionais, somos em um grupo um pouco reduzido, tem pouco reumato aqui na cidade, mas temos um serviço de reumatologia, que é do HU também. Sim. Mas temos excelentes profissionais, como até já tivemos o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que foi o Dr. Georges. Do queridíssimo Georges Cristófilo, está devendo uma visita aqui também. E aí, da volta, quando sai, um alagoano sai para fazer uma residência, para voltar é difícil, o pessoal não gosta de liberar não, né? Teve essa dificuldade também? Assim, eu estava muito decidido a voltar. Tá. Uma coisa assim, fomos eu e minha esposa, a gente também é médica, ela é oftalmo, a gente já estava decidido. Não, a gente terminando, a gente volta para Maceió sem dúvida nenhuma. E vamos falar agora sobre a reumatologia. Quando nasce, quando é que essa história da reumatologia aparece no mundo científico da medicina? A reumatologia já as doenças reumatológicas já são estudadas há muito tempo.
Até a etimologia da palavra, reuma, significa corrente fluida. Antigamente acreditava que as doenças reumatológicas eram algum fluido que percorria ali o nosso corpo, que trazia alguma doença, mas, por exemplo, uma das doenças mais antigas da reumatologia é a gota. Sim. Que a gente pode até ver em algumas figuras que eram as doenças dos reis. Então a gente via muito uma figurinha de um cara, de um rei gordo com tipo um diabinho mordendo a articulação dele. Então ali já era uma doença reumatológica que já era tratada. Então a reumatologia foi evoluindo. Teve um tempo ali que era uma especialidade muito difícil do médico assim, evoluir tanto pela questão das medicações ainda não serem tão evoluídas como são hoje. Então, foram surgindo ali o metotrexato, a hidroxicloroquina. A especialidade ficou um pouco estagnada, né? Por falta de pesquisas medicamentosas, assim, nesse sentido. Por própria evolução da medicina. Hoje em dia, a gente tem uns medicamentos muito modernos. Temos os imunobiológicos hoje em dia, que facilita bastante o tratamento das doenças reumatológicas. Antes, por exemplo, para um chefe meu da residência, ele disse que na época de 70, 80, quando ele começou ali, a artrite reumatoide tratava com um medicamento que hoje em dia ninguém usa mais, sais de ouro, que nem tinha no Brasil. Eles importavam, às vezes pediam para até pilotos que trazerem de fora para cá para poder usar no paciente, e o uso não era um medicamento que tinha tanta resposta. Mas hoje em dia a gente já consegue tratar os pacientes de uma forma muito satisfatória. Esse sais de ouro era assim, prescrito via oral? Ou... Via oral, era exatamente. Olha aí, coisa boa. Eu lembro de ter comido alguma coisa com ouro quando eu fui em Dubai. Né? Tem um sorvete de ouro, um cafezinho com ouro. E aí, eu conversando com uma colega que viajou, eu disse, tem algumas patologias que são tratadas com ouro. Exato. Aí ela disse, eu acho que a pobreza também deve ser uma delas. E hoje a gente tem medicações que a gente, assim, já usou e era padrão ouro, e hoje em dia já não é mais. Porque a gente cada vez vai evoluindo mais, e isso daí é ótimo para o nosso paciente, que a gente consegue tratá-los com melhor eficiência, eles não ficam com todas aquelas comorbidades que existiam antes. A famosa hidroxicloroquina, não é? Ainda tem sua utilização? Sim, bastante utilizada. A medicação que a gente usa na patologia do lúpus. A gente usa no paciente lúpico a droga que a gente inicia, a hidroxicloroquina. Então, ainda hoje é uma medicação que tem a sua eficácia muito boa ali. Durante a pandemia, chegou a fugir do mercado? Exato. Teve aquela questão da pandemia que falaram que poderia servir para Covid, num estudo que não era um estudo muito bem feito, de um francês lá, e acabou a gente tendo essa dificuldade na pandemia, porque era uma medicação que o paciente conseguia fácil, por um valor acessível. A medicação subiu ali dos R$40 para mais de R$200 nas farmácias, e muitos pacientes tiveram que recorrer à farmácia de alto custo para poder obter a medicação. E até ela começou a ser vendida em 2 vias para poder inibir essa comercialização desenfreada que realmente aconteceu com ela. Esse problema foi sanado? Foi sanado. Hoje em dia, a hidroxicloroquina no mercado? Existe tranquilo, a hidroxicloroquina você vai, pode comprar sem receita, mas lembrando que tem que ser indicado por um reumatologista para poder fazer uso certinho, porque é uma medicação que também a longo prazo tem seus efeitos colaterais. Então, a gente prescreve a cloroquina e sempre fala para o paciente, olha, ela pode depositar no olho, você tem que fazer, a cada 1 ano, tem que fazer o acompanhamento com o oftalmologista, para poder ter a segurança em usar a medicação. Dentro do campo da reumatologia, existem inúmeras patologias, assim, sem citar demais de ocorrência, mas em que campos, assim, a reumatologia, por exemplo, ela atua na doenças autoimunes, outra inflamatória propriamente dita e assim por diante. Você consegue fazer um processo assim mais acadêmico para os nossos telespectadores? Sim, tem as doenças que são de etiologia autoimune, né, que a gente chama das gavetas das autoimunes, como o próprio lúpus, a artrite reumatoide, as vasculites, como também são aquelas que podem ter uma etiologia mais mecânica, como a doença reumatológica mais comum, que é a osteoartrite, também conhecida como artrose, e também outras doenças, como a fibromialgia, tudo isso daí a gente consegue fazer essa diferenciação. E nem toda doença autoimune vai ser reumatológica.
como algumas doenças autoimunes, como o vitiligo, que é uma doença da pele, que é autoimune, a tiroidite de Hashimoto e as doenças inflamatórias intestinais, que também são de etiologia autoimune, mas não é a reumato que trata. São muitas pesquisas dentro da reumatologia? Sim, bastante. Tanto que ela tem evoluído bastante por conta dessas pesquisas. Então, é uma especialidade médica que hoje em dia ela flui bastante. Então, essas pesquisas têm ajudado muito a gente e também aos pacientes. Os congressos são anuais? São congressos anuais. Todo ano nós temos o Congresso Brasileiro de Reumatologia. Esse ano vai ser em Goiânia, agora vai começar no próximo mês. Você está indo? Nesse ano, infelizmente, vou levar a falta. Mas também tem os regionais, tem o Norte-Nordeste, tem o Congresso Sul-Sudeste. Então, tem vários congressos aí. Aqui em Alagoas, quando será o próximo? A gente sempre tem os encontros que a gente faz, geralmente são bianuais, que é o Alagip, que a gente se junta com os reumatologistas de Sergipe, a gente tem uma discussão bastante produtiva também. Existe associação? Nós temos a Sociedade Alagoana de Reumatologia. Quem é a presidente? Que é a nossa querida doutora Maria Aparecida. Aparecida. Que é lá de Arapiraca. Carinhosamente conhecida como Cida. De Arapiraca. De Arapiraca, E a Brasil também tem lógico, a brasileira, que inclusive teve um evento, no último dia 17, que a gente fez um stand na praia, ali próximo àquela cadeira ali tão famosa. Sim. E a gente foi fazer a divulgação das doenças reumatológicas. Tem até uma camisa aqui, ó. Olha, mostra aí a camisa. Isso. Campanha de conscientização e prevenção, deixa aberta aí. E prevenção das doenças reumáticas. De onde surgiu essa iniciativa? Foi da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mas aí aqui a Lagoana, a nossa presidente Aparecida, ela abraçou a ideia e fez um evento que foi fantástico, foi muito bem organizado. Há quanto tempo já existe essa semana de... Acho que esse ano foi o que foi feita mais no âmbito nacional. Nossa. E vai ficar ocorrendo sempre no mês de outubro? Provavelmente, setembro. Provavelmente sim, vai ser sempre nesse mês que eu acho que vão manter esse calendário. Existe uma cor também? Não existe. Maravilha. Vocês, vê se tem alguma foto aí desse encontro. Do evento. Sim? Isso foi na Praia de Pajuçara, não é isso? Isso, na Praia de Pajuçara. Agora, no último dia 17, olha aí. Aí, aqui, alguns estavam circulando, não estava todo mundo aí na foto. Inclusive, eu estou ali com minha filhinha no colo. Esse é o motivo pelo qual você não vai para Goiânia, né? Verdade, olha aí. Tá certo. Olha, e a Cida está ali a nossa querida Cida está ali no meio, ali no centro. Eu sei. Maravilha. E o próximo só para o ano, né? Esperamos que no ano que vem. Foi um evento que teve uma grande adesão nacional. A gente viu no site da Sociedade Brasileira as fotos aqui da Lagoana, das outras praças também, e com bastante adesão. E, a reumatologia tem inúmeras, como você citou, patologias. Contudo, a artrose é essa que chama mais atenção pela frequência. Pela frequência. É a doença reumatológica mais comum. Lógico, como eu te falei, são várias, tem algumas que são menos comuns, mas tem efeitos muito graves, como as vasculites. Mas toda doença reumatológica, se não tratada, inclusive a artrose, que pode ali aparecer de uma forma bem insidiosa, se não tratada, ela pode acarretar prejuízos enormes para o paciente. Podemos afirmar, assim, que todos nós teremos uma artrose um dia? Provavelmente. Com o envelhecimento da população hoje em dia, vai ser uma doença cada vez mais decorrente, porque ela vem ali proveniente de lesões articulares, a questão da própria idade, vai tendo uma desidratação ali da membrana hialina, isso daí vai causando um desequilíbrio na homeostase ali da articulação e vai acontecendo essas lesões que são mais progressivas. Então, assim, numa população assim, acima de 80 anos para cima, é difícil não ter algum grau de artrose. E também a artrose ela pode ser subclínica. Às vezes encontra no exame de imagem um quadro de artrose, entendeu? Às vezes é uma doença que é mais comum
em mulheres, mas quando aparecem em pacientes mais jovens, abaixo dos 40 anos, tem um número um pouquinho mais elevado de homens que também podem ter artrose. Existem algumas características com relação à raça, por exemplo, raça negra, raça... Não, existe, geralmente né? é mais isso. Geralmente algumas patologias são mais comuns essa questão realmente da raça. Até etiologias, por exemplo, uma doença que é a doença de BC, ela é muito comum, ela é uma doença que é pouco comum na população em geral, mas ela é muito comum, por exemplo, na Turquia. Ela tem um índice muito, muito elevado. Mas a artrose geralmente não, a gente tem mais relação, muitas vezes, com a parte genética. Certo. A gente vê aqui as gonartroses, que são as artroses de mão. Tem a gonartrose, que é a de joelho, e a risartrose, que é a artrose de mão, ela tem mais um caráter familiar que chama mais atenção. Geograficamente, assim, em algumas regiões são mais comuns as artroses, por exemplo, Nordeste, Sul, por contas climáticas, assim. As condições climáticas, então, às vezes, mais a característica da população, assim. Por exemplo, a questão da obesidade contribui mais para o aparecimento de artrose, não só sobre a questão da sobrecarga articular, mas também pela produção inflamatória que é originária da adipocina, entendeu? Então, acaba tendo mais essa prevalência. Mas, assim, é uma doença que não foge tanto uma questão regional. Regional. Bom, doutor Bruno, quanto à questão de prevenções, né? O que é que se pode fazer, cada um de nós, eu, né, você, telespectador, estamos, né, envelhecendo. Existem que medidas preventivas podemos tomar hoje para que demore, eu possa encontrar com essa artrose lá numa idade mais bem avançada, depois de 90, por aí? Bem, a questão da atividade física é uma coisa que é cada vez mais inerente ali da reumatologia. A gente sempre orienta nossos pacientes a ter cuidado com a prática de atividade física, não só como a prevenção, mas também como no tratamento, certo? Então, assim, a gente vê hoje a questão da senescência, a gente vê que o paciente, às vezes, vai perdendo ali a massa muscular e isso daí vai sobrecarregar a articulação. Então, isso daí faz com que o paciente venha sobrecarregar a articulação e aí evoluir com artrose. Então, essa questão de manter o peso, atividade física regular, tudo isso daí vai ajudar bastante a gente retardar esse processo. Sim. Existe a iniciativa, ou seja, o ponto inicial dessa doença é a dor ou a limitação do movimento? Mais no caso, a dor. A dor. Como é essa dor? O paciente geralmente fala que é uma dor mais contínua, às vezes ela vai aumentando progressivamente, ela pode começar um pouco mais leve e, à medida que for prejudicando a articulação, ela vai tendo mais incidência. A rigidez articular, a gente tem que diferenciar bem a dor da artrose com a questão da artrite, que às vezes são coisas que que muitas vezes se confundem, principalmente o paciente, até pelo nome. A artrite é um termo genérico. A artrite quer dizer inflamação na articulação. Nem toda artrite é artrite reumatoide. A gota é um tipo de artrite, a artrose é um tipo de artrite. Então, tem essa diferença. A rigidez articular ela é mais breve, dura ali mais ou menos 15 minutos. A dor ela é uma dor que ela vai começando e pode ir crescendo. A articulação, ela não vai... A da artrite, ela fica mais inflamada, ela vai ficar mais vermelha, mais quente, mais inchada. E os sinais que a gente vê no exame físico diferenciam bastante para a gente essa questão. Existem umas fotos aí mostrando a diferença de uma artrite para uma artrose, né? Mais ou menos a mão de uma artrite, alguns nódulos articulares, né? Isso. No caso na artrose, a gente vê muito aqui nas pontinhas dos dedos, como a gente pode ver nessa foto. Mas esse daí já é uma foto que foi seguida por uma colega nossa, a Candice, que é fisioterapeuta, que ela faz esses dispositivos que eu vou falar depois, chamado órtese. Mas nessa foto, a gente pode ver ali que tem ali nas pontinhas dos dedos, as interfalangianas, tem uns nódulos, que são os nódulos de Eberden. Então, isso daí é característico de artrose, é a cara e o crachá. A gente vê esses nódulos de Eberden, a gente sabe que é um quadro de artrose e não vai ser um quadro de artrite. O paciente pode ter artrite e artrose?
Pode, mas os nódulos de Erberen são característicos da artrose. A artrose ela é poliarticular, né? A artrite pode ser poli também? Pode ser poliarticulada. Agora, a característica que ela da artrite, às vezes, que ela pode ser aditiva. A paciente, às vezes, tem no... E essa daí é uma mão já de artrite. Você vê como é uma mão mais exuberante. Sim. Você hoje em dia é difícil ter uma mão dessa. Com a gama de tratamento que a gente tem. Antes, isso, né? Exatamente. A gente pode ver ali que tem muita lesão. Tem aquele dedo em botoeira, tem aquele pescoço de cisne, tem aquele polegar, o desvio assim mais unado dos dedos. E esses inchaços ali das metacarpofalangianas que não são característicos da artrose. É bem mais característico da artrite reumatoide. O tratamento de um para o outro diferencia? Diferencia. A artrose, ela tem um tratamento que a gente pode dividir em não farmacológico, que são as medidas socioeducativas. No caso, atividade física, ter cuidado com o peso, a gente pode fazer gelo ou então compressas com água quente, orientar o paciente. A gente tem que individualizar bastante esse paciente. A gente tem que falar, olha, a sua artrose é de joelho, então você não pode estar subindo escadas, ter sobrecarga nessa articulação. A atividade física dele vai ter que ser individualizada. Não pode chegar para um paciente que tem uma artrose no joelho já mais elevada e falar, não, você vai ter que fazer caminhada, seria mais uma atividade na água, que tivesse essa redução da carga na articulação, que melhorasse a mobilidade. Farmacologicamente, a gente tem algumas medicações que podemos fazer também. Para a questão da dor, anti-inflamatórios, mas aí tem que individualizar. O paciente pode tomar anti-inflamatório? Quais são os anti-inflamatórios mais seguros? A gente tem o naproxeno, o ibuprofeno e o meloxicam, que são os mais seguros do ponto de vista cardiovascular, mas não pode usar por muito tempo. Nós temos os condroprotetores, que é a glicosamina e a condroitina, que a gente vai usando e a longo prazo vai melhorando o quadro de dor do paciente. Tem os anti-inflamatórios tópicos, que cada vez vai mais sendo utilizado. E a gente tinha, por exemplo, outros medicamentos que a gente usava muito, como aquele composto da pimenta, capsaicina, a diacereína, que a gente já usou bastante, que hoje em dia vai entrando mais em desuso. Existe algum elemento químico, né? Por exemplo, ferro, cálcio ou qualquer um outro que possa contribuir ou melhorar, ou às vezes contribuir com a sua presença ou melhorar também com a sua presença, né? Uhum. Algumas vitaminas que Sim. podem também. Hoje se fala muito na questão do colágeno. Sim. Só que até agora, nos estudos que já foram feitos, somente com quem estuda muito artrose aqui no Brasil é o Dr. Francisco, que ele é lá do Ceará. Ele fez vários estudos com os colágenos e até agora não tiveram nenhuma resposta satisfatória. Tem outros colegas que nas artroses iniciais, eu mesmo de vez em quando eu acabo usando o colágeno nas artroses mais iniciais. Mas uma artrose já mais elevada, e aí o colágeno realmente eu não vejo resposta. Mas hoje em dia o colágeno ainda é uma dessas substâncias que pode ser utilizada. Cálcio, vitamina D, esse daí a gente não utiliza para artrose, a gente utiliza para outras doenças como nas osteoporoses, mas na artrose não tem resposta. Os corticoides podem ajudar? Os corticoides, desde quando sejam feitos de maneira intraarticular, certo? Então, a gente tem que ter cuidado com os corticoides via orais pela questão das comorbidades. O paciente diabético não pode ficar usando corticoide. O corticoide faz muito mal para o osso, então pacientes que já possam ter uma osteoporose não podem ficar usando corticoide. Mas hoje em dia tem as infiltrações com os corticoides e hoje também tem com ácido hialurônico, que também dá ali um conforto para o paciente nessa questão da articulação. Isso quem trata mais essas artroses? A ortopedia ou a reumatologia? A gente sempre dá uma dividida. Por exemplo, a grande maioria das vezes fica com a reumatologia. Então, a gente que tem mais a mão de glicosamina e condroitina, somos nós, reumatologistas, que prescrevemos mais. Geralmente, o diagnóstico inicial é conosco. E alguns casos que a gente vai ver que realmente chegou ali tudo que já poderia ter sido feito,
já não tem mais jeito, teria que mandar para um ortopedista para ver a questão da cirurgia. Por exemplo, a artrose de quadril, muitas vezes ela vai evoluir para uma artroplastia, de colocar realmente a prótese. Algumas de joelho também. As das mãos a gente trata em conjunto com a fisioterapia. Como eu mostrei ali, aquelas órteses ali nas mãos são maravilhosas. Mãos e pés, as órteses respondem de uma forma absurda, dá um conforto muito grande para o paciente. Mas muitas vezes a gente tem que encaminhar para a ortopedia para poder abordar aquilo dali cirurgicamente, para poder o paciente assim ter uma melhor qualidade de vida, porque causa dor. Então, viver com dor é muito difícil. É muito difícil. Quem souber tratar melhor, né? Mesmo a questão de operar a coluna, né? Quem souber operar melhor, quem opera melhor, a ortopedia ou a neurologia? Aí fica, bom, basta quem souber operar melhor que opere. Tem que ter as suas responsabilidades, que não são de resultados, mas de meios, que oferecer melhores meios para um bem do paciente. Com relação a... Acontece muito, né? Depois a gente pode até voltar para as artroses também. Mas a fibromialgia é uma patologia que às vezes a gente não percebia há muito tempo. Ela foi melhor diagnosticada ou a incidência da fibromialgia tem aparecido por conta desse mundo estressante em que nos submetemos, em especial as mulheres? As duas coisas. As duas coisas. Exatamente. O diagnóstico hoje em dia é melhor, evoluiu. Lógico, a gente às vezes vê alguns pacientes com diagnóstico de fibromialgia muito escondidos ali, que demoram a chegar na gente, e outros que chegam para a gente e realmente não é uma fibromialgia. Tem aquela questão dos pontos do gatilho, que antes se usava muito. Hoje em dia a gente não usa mais o ponto gatilho no diagnóstico de fibromialgia. Então, a gente, e o mundo estressante, sobrecarga, porque eu digo para minhas pacientes, eu digo minhas porque eu não sei quantos pacientes mulheres eu tenho com fibromialgia, mas eu sei quantos homens eu tenho. Então, é uma doença que é muito prevalente na mulher. Então, eu digo até para minhas pacientes, é uma doença que vem da alma, é uma dor que vem da alma. Então, é uma doença que hoje em dia tem aumentado muito o diagnóstico, tem tido um cuidado maior por parte do governo, nessa questão dos benefícios. A gente vê hoje o paciente com fibromialgia, ela tem direito a uma carteirinha que ela pode ter acesso ao estacionamento prioritário, prioridade na fila. Tudo isso daí também tem sido foi aventado e hoje em dia está consolidado para as pacientes fibromiálgicas. Então, o que você falou as duas respostas, tanto o diagnóstico mais assertivo, como também a questão do corre-corre. O nome reumatismo, né? Ela se atribui a que mais? As artroses, artrites, a fibromialgia, está com reumatismo. É um termo a gente chama muito genérico, né? Nós, reumatologistas, a gente até não é muito fã desse termo. Esse termo, não. Porque o pessoal usa como, depois que pegou o reumatismo, aí está... Uhum. Porque toda doença reumatológica vai ser considerada um reumatismo, mas a gente vai ter que ver o paciente, individualizar e ver realmente se aquilo dali é uma doença reumatológica ou qualquer outra doença, ou então, às vezes, foi só uma coisinha ali pontual e a gente consegue tratar. Eu não sei se de menos frequência, mas você é autoridade para dizer isso, que são os esporões, né? Como é que chama o termo científico, né? Esporões mesmo não, né? Esporão mesmo. Uhum. É muito frequente e fica também aquela questão de infiltrar, não infiltrar. Uhum. Que melhor conduta? Os esporões hoje em dia, a gente assim, até fica, os coitados dos esporões, leva muita culpa por... Porque a grande maioria das vezes dos esporões, eles são achados de exame. Tem esporão que realmente cresce muito, acaba ali fazendo algumas lesões e dói mesmo. Questão de infiltrar, hoje em dia não é indicado tanto infiltrar fáscia plantar. E depende da articulação, depende da região em que, por exemplo, plantar, né? Uhum, exatamente. O esporão, a gente olha assim, tem que ver, será que aquela dor é do esporão ou não? Será que aquele paciente, ele não tem ali uma fibromatose plantar, ele tem uma lesão ali no talos, que aquilo ali acaba com a inervação indo para aquela região dali, a gente tem que ver a pisada do paciente, se ele está pisando certo, não está, se ali pode ser ele pode ter uma fascite plantar, porque o esporão, ele é visto no raio-x. Você vai lá, faz o raio-x, está lá o esporão.
uma fascite plantar não vai ser visto no raio-x. Então, a gente teria que pedir um ultrassom para ver se aquele não é uma fascite, porque a fascite costuma doer. E o tratamento é diferente, é outro. E as vasculites? A vasculite são doenças assim que, graças a Deus, não são tão frequentes, porque muitas vezes elas podem ela vai dividir a questão do vaso que ela vai acometer. As vasculites de grandes vasos, elas podem ter repercussões catastróficas. Um tacaiaço, que é uma arterite, que ela pode pegar ali os grandes vasos da aorta, o paciente pode ter AVC, pode uma jovem de 20 e poucos anos ter um infarto. Então, são doenças que podem ter uma repercussão pequena ou então ela pode ter uma repercussão catastrófica. Então, a gente tem que individualizar o paciente, estudar qual é o vaso acometido, para poder, assim, a gente conseguir fazer o tratamento certinho para que aquele dali não venha a evoluir. Considerando essa repercussão, essa gravidade da doença, qual a principal sintomatologia de uma vasculite? Pode ser periférico, pode ser de grande vaso. E qual a importância de um diagnóstico precoce para um tratamento específico? Né? É difícil a questão do, assim, por exemplo, uma de grandes vasos, muitas vezes aparece já com o AVC. Tem aqueles sintomas constitucionais, o paciente tem uma fadiga, uma febre, um cansaço ali, às vezes aquilo ali é uma vasculite surgindo. Só que é difícil a gente chegar nesse ponto. Muitas vezes eu já tenho pacientes que tem 36 anos e ela abriu com AVC, já o quadro dela de vasculite. O neurocirurgião que atendeu ela, que pediu uma angiorressonância, e aí ele conseguiu ver o vaso acometido e ele conseguiu pensar em vasculite e conseguiu encaminhar. Hoje ela está 100% recuperada, não tem nenhuma repercussão. Mas é um paciente que a gente tem sempre que estar ali vigilante sobre ele. Pedindo os exames, vendo as provas inflamatórias, se estão aumentando, para a gente assim não conseguir escapar nada. Mas o problema da vasculite justamente é esse. Às vezes abre de uma forma abrupta. Às vezes tem, como eu te falei, tinha alguma coisinha antes, mas passou despercebida. Existe algum fator predisponente ou alguma comorbidade que pode levar a essa vasculite? Varia muitas vezes a questão do sexo feminino. É mais comum. Mais comum a vasculite da arterite do tacaiaço é muito mais comum em mulher. Mas outras, por exemplo, não tem uma doença de BC mesmo, que é uma vasculite, ela surge às vezes mais comumente em homens. Essa doença de BC? Doença de BC. É uma doença rara. Por que BC? É o nome de quem descobriu? Quem estudou mais, quem mais estudou. Aquela que eu disse, mais comum na Turquia, ela tem uma grande incidência. Então, é uma vasculite que ela pode começar ali só com aftazinhas orais, mas depois ela pode pegar a região da ocular, pode levar uveites, o paciente às vezes fica cego. Então, é uma doença que às vezes é complicada de tratar. Que exame laboratorial seria mais indicado para solicitar? Provas inflamatórias tem os exames mais específicos. A doença de BC, a gente tem o HLA B51, que é um exame que a gente pede laboratorialmente, se ele tiver detectado e o paciente tiver, lógico, o quadro sugestivo, a gente consegue fechar o diagnóstico de BC. Nossos laboratórios já colhem essa? Já colhem, sim. E a gente consegue fazer o tratamento mais correto. Uma outra patologia é essa autoimune, que é a Sjögren? Não, Sjögren também, mas também a lúpus, né? Sim, o lúpus é uma doença autoimune que é muito comum em sexo feminino, geralmente mulheres ali na primeira, terceira década de vida que costumam se manifestar, e é uma doença que ela pode pegar qualquer parte do corpo. Ela pode ser desde uma lesõezinhas na pele, umas dorzinhas articulares, até mesmo abrir um quadro de um lúpus renal, que a gente não intervir rapidamente ali, o paciente pode ter uma doença renal mais grave. Eu não sei que eu trabalhei durante 16 anos de urgência e emergência lá no antigo Hospital do Açúcar, e era comum eu ver, né, os pacientes com quadro assim bem agressivos de lúpus, né? E não sei se porque eu deixei de fazer urgência e emergência e saí de linha de frente nesse caso, ou desapareceu, tem a incidência bem menor hoje. Às vezes ainda é uma doença que pode complicar bastante, somente com esses quadros renais, só que a gente tem medicamentos hoje que conseguem
o diagnóstico precoce é o essencial. Então a gente tem que pega aquele paciente, a cloroquina, que entra muito bem ali, que é a pedra angular do tratamento do lúpus. É a cloroquina. E a gente vai acompanhando. A gente vê qualquer parâmetro ali laboratorial que vá fugindo, a gente tenta imunossuprimir, intervir naquele paciente para que ele não venha fazer esses quadros mais catastróficos aí da entrada numa emergência, mas às vezes foge. Tem paciente que abre ali uma pericardite, uma pleurite por conta do lúpus descompensado. Eu lembro, e geralmente na época eu não associava, né? Minha especial lá em reumatologia, tive as aulas lá, lembro da professora Marlene, meu professor Pedro, são meus professores de reumatologia. Mas, assim, os quadros que eu vi, assim, um quadro bem agressivo, mas geralmente também acompanhado de Cushing, né? Por conta da iatrogenia, a prescrição contínua de corticoides. De corticoides, que a gente usa bem menos os corticoides hoje no tratamento dessas doenças. Lógico, a gente usa, mas a gente não deixa, assim, o paciente com dose imunossupressora por muito tempo. A gente tem a hidroxicloroquina, a gente tem outro imunossupressor que é a azatioprina, hoje tem o micofenolato, que também é uma medicação que era usada muito antigamente somente mais em pacientes transplantados. Hoje a gente consegue usar o micofenolato, também é disponibilizado na rede pública, também via Farmex aqui no estado. Então a gente consegue ter ali mais esse controle do paciente e não ficar dando doses tão altas de corticoide como você mesmo referiu, que o paciente chegava, aquelas faces com xingodes. E o corticoide é um excelente medicamento, a gente não tem preconceito contra ele, mas a gente não pode usá-lo de forma discriminada por conta dos seus efeitos colaterais. E a artrite reumatoide? A artrite reumatoide vai da gaveta das doenças autoimunes. Ele é uma doença que o nosso próprio organismo atinge a nossa membrana sinovial, forma um tecido ali inflamatório que a gente chama de panos, e ali ele vai fazendo toda aquela sintomatologia. Fica vermelho, no caso a articulação acometida, fica vermelha, quente, inchada. Então a gente tem que intervir logo, tratar da maneira mais rápida. A gente tem hoje uma gama de medicamentos, como uns mais antigos, como metotrexato, leflunomida, até os imunossupressores, que hoje em dia a gente tem várias classes. Tem anti-TNFs, tem inibidores de interleucinas, então a gente consegue tratar muito bem essa patologia hoje em dia. Existem, assim, outras especialidades. Uma fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta deve estar junto também, mas existem outras. Nutrição pode ajudar em termos de alimentação. Na gota tudo bem, que pode, mas em outras patologias reumáticas? Sim, o reumatologista nunca anda só. Ele sempre tem que ter no caso, fibromialgia, a gente sempre tem que ter a questão psicológica. Isso, às vezes o psiquiatra também, para ajudar a gente nessa questão, às vezes, dos sintomas depressivos que tem associado. A questão das uveites, que a gente pega muito, a gente recebe muito paciente encaminhado da oftalmologia, seja ele por sarcoidose, espondilite. Então, eles mandam para a gente já descrevendo como é a uveíte, a gente vai caçar aquele sintoma para ver se caracteriza ou não uma doença reumatológica. Então, a questão da nutrição que você falou, a dieta pobre em glúten, aquela questão mais inflamatória, então isso daí ajuda o paciente a se manter mais em um tempo em remissão de doença, não ficar tão sintomatológico. A questão da perda do peso mesmo, a questão da gota é essencial, mas até a gente mesmo orienta no consultório. Mas a questão da perda de peso, de manter uma dieta menos inflamatória, tudo isso aí tem que ser encaminhado. O paciente, quando vai para o reumatologista, a gente tem que individualizá-lo e fazer todos os encaminhamentos que o paciente necessita. Doenças reumatológicas e assim, quadros difusos, por exemplo, algumas inflamações de válvulas cardíacas, né, em algumas patologias, outras podem causar uveítes, são outras patologias, questões otológicas.
Isso. Não é? Quais assim, você poderia fazer uma relação entre essas patologias sistêmicas, comorbidades e a reumatologia? No caso, como você mesmo frisou, a questão das válvulas, no caso a febre reumática, que ainda hoje é prevalente, principalmente aqui a gente vê muitos pacientes ainda com febre reumática, que até eu lembro do professor José Maria Constante, que ele dizia, a febre reumática é uma doença que ela lambe as articulações e morde o coração. Morde o coração, é verdade. Porque ela acarretava muita doença valvar. Isso daí é uma doença, se o paciente não for tratado, não for identificado, ele pode ir para uma cirurgia cardíaca no futuro. A questão das uveites, elas aparecem em várias doenças reumatológicas. A artrite reumatoide pode causar espondilite, sarcoidose. Tem uma doença, por exemplo, que eu nunca vi, até eu pergunto para os professores, vocês já viram isso alguma vez? Síndrome de Coogan. É uma doença que ele descrito na literatura que ele tem sintomas ontológicos, tontura, tudo, só que é uma doença que a gente pouco vê e pouco trata, mas tem essas repercussões sistêmicas. E o lúpus, que é a mais sistêmica de todas. O Covid-19, né? Algumas sequelas acometeram, assim, algumas estruturas de responsabilidade da reumatologia. O Covid, ele tinha uma resposta autoimune muito forte. Tanto que a pneumopatia que o paciente abria era de etiologia autoimune, era uma reação inflamatória exacerbada que o paciente tinha e ali acabava tendo aquela inflamação nos pulmões. Então, o Covid, ele acabou... a gente vê que muito paciente abriu doença reumatológica pós-Covid. Então, a gente vê muito isso naqueles casos de Covid prolongado, que hoje em dia está sendo ainda muito estudado, mas também a gente viu o Covid nessa questão. E o ano passado, a gente teve aqui em Alagoas um surto muito importante de chikungunya. Sim. E a chikungunya também é uma doença que é uma arbovirose, que ela atinge muito a articulação. E eu tenho alguns pacientes que depois da chikungunya abriram artrite reumatoide. E até hoje estão em uso de imunobiológico no pós-chikungunya. Você pode responder ou tentar assim, dar alguma explicação. Por exemplo, houve aquela polêmica da hidroxicloroquina, tá certo? Os pacientes que vinham fazendo uso contínuo da hidroxicloroquina, eles tiveram a patologia. Você tem algum trabalho? Alguém publicou a respeito? Não teve nenhuma publicação, mas por exemplo... Na prática? Na prática, Sim. A gente via que não servia como proteção. Sim. Entendeu? Eu tive alguns pacientes que usavam cloroquina de longa data, Sim. que foram a óbito por Covid. Sim. E outros que pegaram, que tiveram quadros leves, outros que foram para o hospital. Então, a gente não via nenhum fator de... Não se estabelecia um nexo para isso? Não. Tanto eu como outros colegas, como na época tentou-se fazer um estudo sobre a eficácia da cloroquina também para a Covid, não foi visto. Então, infelizmente, hoje, lógico, a gente tem outros meios de prevenção do Covid, mas naquela época, se a cloroquina fosse eficaz, seria muito bom. Mas eu mesmo, na minha prática com os pacientes, eu não vi nenhuma resposta a essa questão de proteger. Mas surgiram alguns trabalhos, por exemplo, no Japão, na Inglaterra, a respeito, estabelecendo o nexo do uso da hidroxicloroquina, né? O mais famoso foi aquele do francês, que foi um trabalho muito ruim, mas teve alguns, por exemplo, os mais robustos não mostraram nenhuma associação. Uma associação. Reumatologia hoje e amanhã, né? O que você acha? Além dessa progressão nas últimas décadas, você acha que o pessoal ainda está pesquisando muito em reumatologia? Sim, eu acho que a reumatologia ainda vai evoluir bastante. A gente vê surgindo cada vez mais medicamentos, novos tratamentos, e eu acho que a tendência nos próximos anos é cada vez mais a reumatologia evoluir, o que vai ser ótimo, bom para a gente e melhor ainda para os nossos pacientes. Então, principalmente porque a população está envelhecendo e medidas, assim, vamos trabalhar em cima disso, olhando para os nossos telespectadores, que medidas eles podiam tomar hoje, né, para evitar, né, um adoecimento precoce de doenças reumáticas? Bem,
a grande maioria das vezes, como a gente tinha até frisado na questão da atividade física, cuidado com a dieta, uma alimentação ali mais balanceada, hidratação, mas a atividade física hoje em dia é uma coisa que é essencial para a população. Ela previne tanto as doenças mecânicas mesmo, como também a gente vê que as doenças até autoimunes, elas têm uma resposta boa à atividade física e, por exemplo, a fibromialgia, o melhor tratamento é a atividade física. É a atividade física. Não pode exacerbar, não. Às vezes a pessoa praticou muito tempo, o desgaste daquela articulação. Sim. Isso não pode ser, não ter um todo retorno. Exagero faz mal. Então, por exemplo, pacientes que desgastam muito a articulação, corredores de longa distância, a gente vai ver que eles podem no futuro ter mais lesão de joelho. Algumas atividades laborais também. Isso também, tudo isso aí. Tudo tem que ser dosado. Então, a gente vê, por exemplo, na questão laboral, a gente sempre fala, como está a ergonomia, o ambiente de trabalho é um ambiente confortável, você se levanta, costuma fazer alongamentos, tudo isso daí também tem que ser observado para, dessa forma, não evoluir para uma doença mais no futuro. Os principais exames laboratoriais, assim, precocemente ou já na fase de doença que pode ser utilizado. Eu digo isso porque, assim, nós estamos falando diante de um reumatologista, mas tem aquele médico de ponta lá que chega com aquele paciente com a dor articular, etc. Ele vai fazendo os primeiros exames, mas, assim, que caminho ele deveria seguir de imediato para que evitar um paciente um período doloroso de doença? Bem, um paciente, assim, inicialmente, se for uma coisa mais monoarticular, o exame de imagem de articulação também tem que ser visto. E, laboratorialmente, provas inflamatórias, sempre é assim, VHS, o PCR, sempre dá um parâmetro bom para a gente, se aquela doença é uma doença inflamatória ou não. A gente, às vezes, pega um paciente, dosa ali o VHS, está em níveis elevadíssimos, PCR também. Então, aí a gente tem que ver que esse paciente, tem alguma doença inflamatória aqui, acho que na hora de encaminhar para o reumatologista, para também não sobrecarregar nem planos de saúde, nem o sistema público de sair pedindo 50 exames lá, vou pedir todos os anticorpos para esse paciente. Ele tem 80 anos, vou pedir rastreio para lúpus. Daí não é necessário. Então, se viu que é inflamatória, tenta encaminhar, tenta fazer o tratamento ali com um analgésico, alguma bolsa de gelo, calor, e para depois encaminhar para o reumatologista para a gente conseguir ver esse paciente, identificar e assim a gente fazer os pedidos de forma mais certeira. Maravilha. Eu vou pedir permissão a você. Na semana passada nós tivemos a reunião da Sobrames. Depois, no seu programa, a gente vai passar algumas dessas fotos e na próxima semana vai passar alguns vídeos. O professor Fernando Gameleira, neurologista, ele falou sobre Gilberto Macedo. Então, foi uma aula assim, extraordinária que ele apresentou para o nosso grupo. Eu vou pedir para o Emerson, por favor. Isso aí, ó. Olha aí a presença da filha do professor Gilberto de Macedo, né, alguns acadêmicos que manifestaram alguns depoimentos, né, o nosso amigo Dantas, a Adélia Amorim, e aí o nosso Fernando Gameleira, e aí o professor também estava presente, o Geraldo Vegete, a Adélia Amorim. Foi muito bom, foi um encontro assim, extraordinário, e na próxima semana a gente vai passar aqui os vídeos desse grande encontro, né? Vamos aqui já escolher também os homenageados pela Sobrames, que é a Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. Muito bem, e vamos lá nas principais, vai crescer bastante ainda nessas pesquisas em termos de medicamentos, em termos de órteses. A nossa colega já... É aqui a iniciativa? Sim, a Candice tem, tem o consultório aqui. Até uma pessoa que no futuro você pode convidá-la até. Porque a Candice já esteve aqui. Já esteve aqui? Já. Nossa, é fantástica. Mas chamaremos outra vez para falar sobre isso, né? Assim como você está vindo também pela segunda vez. E em termos de próteses, né? Aí algumas patologias de joelhos joelho e quadril principalmente. Necessitarão, obviamente, de algumas próteses, né? Exatamente. Joelho e quadril, somente essas próteses, assim, o pessoal da ortopedia tem mais mão com elas do que a gente, mas a gente tem que ver a idade do paciente muito jovem, a gente às vezes
tenta não usar essa prótese porque ela tem durabilidade ali de uns cerca de 20 anos a média, então esse paciente vai ter que ser novamente abordado, um paciente de 50 anos, 20 anos, 70 anos é um menino ainda hoje em dia. Então, você teria que abordar esse paciente de novo e tenta segurar o máximo possível para aí depois tentar colocar a prótese. Mas quando não tem jeito, o paciente já tem muita dificuldade, aí realmente tem que colocar prótese mesmo. E as órteses hoje em dia evoluíram bastante, cada lição que tem naquela foto são pequenos exemplos. Hoje em dia tem as mãos mecânicas, tem uma mão fantasma que o fisioterapeuta, ele move a mão e o paciente com a mão mecânica move do jeito que ele quer, para aquele paciente que tem deficiência para mover determinados... Tem esses movimentos mais de preensão aqui, que são os movimentos mais delicados. A colher, né? Levar Exatamente. A boca, então, isso aí tudo evolui bastante. Maravilha. Seu momento mais feliz na reumatologia? Olha, nossa, foram vários, mas eu acho que eu destaco um na residência, que foi com uma mulher lúpica, que ela entrou em trabalho de parto com 28 semanas, ela teve um bebê super prematuro, a gente conseguiu ali segurar ela até quando deu, e essa criança nasceu e depois ela ia com ele na residência. Até hoje, eu lembro desse menino, dessa mãe, assim, a gente às vezes ali naquela agonia e ela tranquila e vê aquele neném nascendo e ele evoluindo e ele estando bem hoje. A gente via ele lá no ambulatório, ali sem nenhuma sequela, pra gente pra mim aquilo ali foi um milagre. Aquilo ali é Deus, não é a gente. É verdade. E que muitas vezes, muitos profissionais, colegas indicam um abortamento, né? Porque por conta da patologia da mãe, o aborto nesses casos, por indicação legal até para... e simplesmente o menino nasceu, ele não foi nem indução do trabalho de parto. Olha o próprio corpo acabou finalizando o processo mesmo. Ela de uma hora para outra entrou no trabalho de parto e o menino nasceu. Super prematuro. Assim, ficou um tempão Era bom ver esse garoto hoje, né? Incubadora e pra gente foi fantástico. Eu lembro de um caso também que foi até no hospital universitário, a mãe não sabia que estava grávida, mas foi diagnosticado um CA de mama e aí percebeu que estava grávida e houve uma demora tal para começar a fazer a quimioterapia e quando mandaram para Santa Mônica para fazer o aborto, para indicar. E aí o médico não fez, entraram na justiça e o doutor Geraldo Amorim, ele nos pediu, né? Foram nomeados eu e outro colega para dar esse parecer. Né? E nós demos desfavorável ao abortamento, a criança nasceu linda e o doutor Geraldo Amorim está até querendo conhecer essa criança, porque ele só tem uma responsabilidade social sobre essa criança. E essa manifestação, quando você pensa em foi Deus, né? Que utiliza as mãos dos profissionais para que uma vida seja poupada, onde tantos querem legalizar o aborto. Né? Tem até um artigo que eu escrevi onde mostra que o hidrogênio e o oxigênio tem propriedades fisiopatológicas, fisicoquímicas, né? Quando junta, tem a água que tem outras propriedades diferentes e distintas, é a mesma coisa de um espermatozoide e um ovo, quando se juntam, tem um ser humano ali, não vai sair abacaxi nem melancia, vai sair um ser humano, né? Que já tem um pensamento, alguém já pensou. E isso é que é bonito, que se encanta a medicina. Você já pegou paciente assim, além desse, outro paciente onde você diz assim, olha, foi Deus. Sim. A grande maioria das vezes, doenças como... Foi outro caso de lúpus, uma paciente que ela teve um AVC grande, porque ela tinha lúpus e tinha a síndrome de anticorpo fosfolípide, que favorece aos AVCs. Ela teve um AVC, assim, extenso, paciente jovem, ela recuperou, assim... Não foi uma coisa assim, foi um milagre aquilo dali também. E também um paciente que a gente teve, que foi uma vasculite, que é antiga síndrome da doença de Wegener, hoje poliangiite granulomatosa, que mudou o nome, que ele também entrou assim, com sangramento bem acentuado, a gente foi para o tubo UTI, e aquele cara assim, estava bem desenganado, e ele conseguiu sair.
E às vezes sem sequela, né? Sem sequela. Maravilha. Nós estivemos aqui com o Dr. Bruno de Mendonça, reumatologista, falamos sobre artrose, sobre o movimento nacional de prevenção dessa doença e uma campanha extraordinária da Sociedade Alagoana de Reumatologistas, não é isso? Exatamente. Maravilha. Nosso agradecimento, suas considerações bem rapidinhas, já que o tempo esgotou, maravilha. Eu agradeço primeiramente aqui a vocês e eu deixo um abraço para todos os seus telespectadores e sempre ter cuidado com essas questões das doenças reumatológicas, sempre identificar primeiro e procure um reumatologista e tentar não fazer o tratamento inicial de qualquer forma. Então, procurando um reumatologista, a gente vai identificar, tratar melhor e assim o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. Doutor Bruno, muitíssimo obrigado. Você, telespectador, nosso patrocinador, e fiquem certos, agradecendo a Deus de que este mesmo nos dará a oportunidade, na próxima semana, estarmos aqui com mais um programa Medicina em Destaque. Valeu, Campo, hein? O aviso foi com som. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.